Estudos apontam que pessoas da comunidade LGBTQIA+, têm 5 vezes mais proporção ao suicídio. Durante o período pandêmico, o crescimento de pessoas da comunidade com ansiedade e depressão cresceram absurdamente. Por mais que a gente tenha uma bandeira colorida, a realidade mostra que a vida das pessoas dentro da comunidade é muito mais cinza. Fala pessoas, tudo bem? Me chamo Dan Villarino e estamos começando mais um Fluxo Talk. Hoje com a participação de Jonan, que viremos falar sobre a saúde mental das pessoas da comunidade LGBTQIA+. Jonan, muito prazer por estar aqui com a gente. Obrigado por tu reservar um tempinho para conversar com a gente sobre esse assunto. E para quem não te conhece, se apresenta mais aí. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Eu sou o Jonan, eu sou psicólogo, sou psicodramatista, psicoterapeuta, e nos últimos 4 anos eu tenho feito um trabalho voltado para a clínica LGBT. Então, nesse momento, mais de 95% do público que eu atendo e trabalho é a comunidade LGBT e especialmente homens gays. Sim. E para quem não sabe, né, nos últimos meses, últimas semanas, podemos dizer assim, o Jonan tem sido o rapaz do momento, né, que acabou viralizando um post dele, né, e foi aí que eu acabei conhecendo teu trabalho, eu achei muito interessante. Tu acabou colocando sobre a síndrome do bom menino. Eu acho que, principalmente quem está na comunidade, nós, né, eu me identifiquei muito quando eu li sobre essa questão que a gente acaba colocando essa questão do bom menino para reprimir um outro lado que nós temos, né? Isso começa na infância, né? E eu acredito que tu atende muitos pacientes que acabam comentando sobre isso, né? Que são, aparentemente, como tu colocou, bons meninos, mas, na verdade, no fundo, é para esconder algo que acaba, querendo ou não, gerando muitos traumas com o passar do tempo também, né? Sim, total. Então, já começando falando sobre isso, sobre a questão do bom menino, você acredita que tudo começa na infância, podemos dizer assim? Olha, todos os estudos mostram que sim, que a infância é um período de formação da nossa personalidade e da nossa consciência que nós utilizamos e entendemos na vida adulta, né? Então, as grandes experiências que nós sofremos na infância parecem ter marcas grandes ao longo da vida. E se pensarmos sobre a nossa comunidade, a comunidade LGBT+, parece que desde criança nós ouvimos e descobrimos o como que o mundo se sente a nosso respeito e o quanto parecemos não ter um lugar aqui, né? Então, sim, as mensagens que nós recebemos desde cedo nos indicam do quanto é feio, do quanto é estranho, do quanto é diferente, do quanto é inadequado. E isso parece gerar bastante sofrimento. Sim, eu acredito que há uma privação, podemos dizer assim, né? Principalmente para a cabeça de uma criança, a gente, desde cedo, né, a gente, não faça isso porque isso é feio por causa disso, né? Se comporte dessa forma porque essa forma é a forma certa. Imagina na cabeça de uma criança crescer com isso, tentar se desenvolver com isso e tentar se entender. É tão difícil, vamos dizer assim, a gente já descobrir quem somos, e se as pessoas ficarem reprimindo isso, é pior ainda. Acho que a gente acaba deslocando do ambiente onde a gente está. E com certeza essa repressão começa daí, e os problemas começam a gerar daí, porque parece que não, né? Mas uma repressão, algo que você acaba condenando uma criança, isso futuramente é muito prejudicial, né? Tem um ponto que me chama muita atenção, né, Dan, que é o seguinte: a gente costuma achar que a sexualidade, para muitas pessoas ainda acham que a sexualidade é uma escolha, o que é absurdo se pensarmos, né? Porque em que momento da nossa vida nós escolhemos sentir atração, gostar ou querer nos relacionar com as pessoas? Não acontece, simplesmente nascemos assim. E
as pessoas têm a tendência de considerar a homossexualidade, a bissexualidade, qualquer outra forma de expressão sexual como uma escolha, e isso é horrível, porque não é uma escolha. A nossa sexualidade faz parte de quem somos e é uma expressão autêntica da nossa maneira de se relacionar com o mundo. Então, quando isso é reprimido, não é sobre algo que eu posso deixar de ser. Fala sobre o como eu me relaciono com todo o resto do planeta. Então, é um impacto grande, né? Sim. Eu costumo falar, assim, que para tentar explicar, geralmente, para as pessoas que não entendem, falo que é uma opção, né? Eu falo assim, então tá, qual é o momento que tu para na tua vida e daí tu decide, principalmente as pessoas héteros falando, né? Que você, não, vou escolher. Tem algum momento que tu fala, vou escolher? Daí as pessoas ficam parando pra você, não, mas é que não é. Tu não para pra escolher. Você apenas está ali e você sente. E mais do que isso, às vezes, por mais que você condene você mesmo, o teu corpo fala muito sobre isso, né? O teu corpo reage sobre isso e sobre essa questão. Então, às vezes, a gente pode dizer que vai além de apenas escolher, vamos poder dizer assim, é que uma questão que nós temos é o instinto, né? O corpo realmente ele expressa muito, e por mais que eu fale não, né? O corpo vai falar assim, não, tu quer isso. Então as pessoas ainda não conseguiram entender essa questão. E eu sempre acabo argumentando isso, tá? E qual é o momento que tu parou pra tu escolher? Não, hoje, então a partir de hoje eu vou escolher ser hétero. E é isso. A tua vida vai se resumir a isso. Então tem que se pensar que tem um olhar. E estamos evoluindo aos poucos, eu digo, mas ainda a gente tem um trabalho muito longo pela frente, né? Sim, sim. Agora que nós temos a presença de drag queens e de pessoas que vivem uma vida autêntica e saudável, né, nas mídias falando sobre isso. E quando eu digo aqui sobre vida saudável, eu falo a respeito de tratar sobre relacionamentos homoafetivos, bissexuais, com a naturalidade que eles exigem, né? Hoje parece que temos espaço na grande mídia para falar sobre isso, que há 10 anos atrás parecia não haver. Sim. Eu vejo que hoje os produtos têm mais variedades, né? E não numa forma também negativa e pejorativa, acima de tudo, né? Acho que todo mundo já viu na internet aquele meme que antigamente só tinha filme de gay morrendo e triste, né? Não tinha nada feliz. E hoje em dia, essa nova geração não tem histórias mais... Por exemplo, o Simon, né? I Love Simon. É tão bonitinho, é tão fofinho. I Love Victor também tem. Sex Education também é um exemplo disso, que fala... Sex Education, sim. Que fala de uma forma tão... Não digo simples, mas tão sensível, sabe? Sobre esse assunto. E por isso que eu acabo vendo que a juventude, né, não que eu seja uma pessoa velha, longe disso, ela consegue lidar muito bem com isso porque elas têm referências, coisas que talvez a minha geração não tinha muitas, né? E isso acaba, e toda vez que tinha, era de uma forma marginalizada, né? Então, como que eu iria me encaixar nesse mundo, sendo que as representações que tinham, tanto na mídia, na televisão, acabam me marginalizando, né? Me ridicularizando. Então era complicado lidar com isso. Nossa, isso é muito real, sabe? Porque eu estava lembrando de uma sessão que eu tive com um paciente gay há semanas atrás, e nós chegamos numa memória que ele teve de infância, onde ele se sentiu muito constrangido, assim, e era atormentado na escola por conta daquele personagem do Olha a Faca. E que era atormentado, assim. Eu acho que eu passei por isso e muitos outros homens gays que eu conheço também lidaram com esse tipo de história. E eu acho interessante trazer isso porque mostra como a falta de uma representatividade que seja positiva cria, né,
do impacto que ela gera, porque não adianta termos pessoas falando sobre na televisão, mas sempre que trazemos uma pessoa LGBT, ela é caricaturada, ela é feita, usada para entretenimento e a partir de estereótipos, né? Então, Sim. acho que hoje a gente finalmente tem mais espaço, mas ainda precisamos de mais. E como tu acabou comentando aí, a escola, ela é o primeiro contato que uma pessoa LGBT, ela tem contato com o preconceito? Podemos dizer Não, assim? é a Não? família. A família. As primeiras experiências de homofobia que nós passamos, de LGBTfobia, sempre acontecem nas famílias. E a gente tem o costume de achar que o preconceito ele se dá só pela repressão explícita, mas o silenciamento também é um tipo de violência. Então, não falarmos sobre a existência de outras expressões de sexualidade, de gênero, que não sejam as normativas, também é preconceito, também é discriminação. Então, acontece na família, especialmente nas famílias. A escola só intensifica um certo tipo de preconceito que já vem passado de geração em geração e acontece primeiro dentro de casa. Sim. Eu acredito que, principalmente por falta de contato e também de conhecimento, muitos pais eles acabam errando, né? Eles acreditam que eles reprimindo o filho ou tentando consertar o filho é uma forma de eles poderem aliviar não sei o que eles imaginam, mas aliviar alguma coisa que na cabeça deles é muito errada, né? Então, como tu acabou colocando, a gente começou já falando sobre a questão da repressão na infância, mas, mas realmente, como tu acabou colocando, a família ela tem um papel muito importante, tanto na questão do acolhimento, né, dessa pessoa, mas também quando ela reprime e principalmente ela ignora esse fato, porque é muito prejudicial, assim, né? Acho que o pai e a mãe, qualquer criança quer agradar, né? E do momento que Sim, tu vê que tu não está agradando, deve ser muito frustrante também para a criança. Daí a gente começa a trabalhar com a frustração também, né? sim, sim. Tem um ponto importante aqui que é nós sabemos o como a sociedade lida com pessoas LGBT+. E nós sabemos que é uma relação hostil. Então, parte da repressão das famílias também vem desse lugar de medo, de saber o como que vai ser difícil e o quão doloroso pode ser viver sendo uma pessoa LGBT dentro do mundo que nós vivemos, né? Uhum. Eu acho que é algo super comum na história das nossas famílias ter esse diálogo do quanto elas se preocupam com a nossa segurança e a nossa sobrevivência cientes dessa informação. Então, Uhum. existe uma questão super violenta de preconceito, que é fato e é real, mas ao mesmo tempo também existe uma preocupação com a nossa sobrevivência, com a nossa segurança, né? Eu imagino que para uma família que tem uma relação de amor e de respeito conosco, deve ser difícil entender que viveremos para o resto das nossas vidas dentro de um mundo que age como age. Sim. E exatamente isso que tu acabou colocando não é que se torna engraçado, mas se torna curioso tu pensar que as pessoas elas têm ciência de quão existe o preconceito e ainda assim elas praticam ele, entendeu? Então é uma divergência absurda isso, né? Não acho que não tem como explicar isso, né? Tem. Tem? Olha, ó, estava errado. É que tem algo sobre como cada pessoa lida com as próprias fantasias e as próprias questões, né? É diferente quando é com o outro. É diferente quando
é uma outra pessoa que passa por isso. Parece que é algo muito distante da minha realidade. E aí eu posso me viver dentro de uma bolha social onde isso não faz parte, porque muitas pessoas não convivem com pessoas LGBT+. E às vezes até convivem, mas não fazem ideia, né? Porque as pessoas LGBTs estão aí ao nosso redor o tempo inteiro. Você não sai na rua perguntando para as pessoas qual é a orientação sexual delas, isso não acontece. Então, não significa que elas não existam. Então, acho que a partir do momento que deixa de ser algo tão distante, se torna próximo, parece que várias inseguranças, medos e preconceitos tomam conta da superfície de novo. E aí a gente vê esse tipo de situação, como, por exemplo, uma família que parece super apoiar, que defende, mas que quando uma pessoa próxima se revela LGBT+, tem uma atitude preconceituosa. Então, isso é mais comum do que parece. É. E, como tu falou, né? É que o vizinho, vamos dizer assim, para ele tudo bem, eu aceito, eu apoio, mas quando tá na minha casa, não, aí é outros 500. Muda totalmente a situação, né? Eu acho que muitas pessoas se pegam muito surpresas. Eu tenho uma amiga minha que ela tem o irmão dela, a gente acaba conversando muito, ela pede muito sugestão, informação, enfim, ajuda. E ela fala assim que a mãe dela aceita todo mundo menos o filho, né? E daí, por mais que a gente acaba comentando, eu acabo até falando com ela, eu falei assim, isso fala muito mais da mãe dele, eu falei assim, isso é um problema muito mais dela, questões dela, que ela tem que resolver e poder ver, do que propriamente do filho. Ela sempre pede assim, o que o meu irmão pode fazer? Cara, é a mãe dele, não adianta. Ele pode tentar explicar, se a mãe dele não tiver um novo olhar, é muito complexo, é muito complicado. Então, a gente pode dizer também que, às vezes, tem muitas pessoas dentro da comunidade que sofrem muito com isso. A gente também tem que ter esse olhar que, ok, a gente tem que ser quem nós somos, né? Não podemos esconder, mas a aceitação do outro, até onde isso influencia isso em mim, sabe? Como que a gente pode trabalhar isso? Essa é uma boa pergunta e é difícil responder porque depende de cada pessoa, depende de uma série de histórias, né? Mas parece que essa vontade de aceitação do outro é algo muito parte de quem somos enquanto seres humanos. Nós só chegamos ao mundo e nascemos por conta do desejo de outra pessoa, né? Houve uma pessoa que quis manter a minha gravidez e que quis que eu viesse a esse mundo. E que para que eu sobrevivesse e chegasse na vida adulta, eu precisei de alguém que pudesse cuidar de mim. Então, nota que essa questão da aceitação do outro, de como o outro me vê e do como o outro se comporta a mim, é algo muito antiga da nossa história, parece essencial para a nossa sobrevivência. Né? Então, não é só uma simples questão de se serei aceito ou não. Parece que mexe com algo muito, muito sensível da nossa consciência enquanto seres humanos, que é a rejeição. Então, parece que lidar com a rejeição fala algo diretamente sobre a nossa sobrevivência. E, de fato, fala. Então, eu fico me perguntando se a mãe dele, aceitando todo mundo e não aceitando ele, será que ela de fato aceita todas essas pessoas? Né? Porque o que significa aceitar essas pessoas? Eu acho que ninguém precisa aceitar nada. Eu acho que as pessoas precisam respeitar a nossa forma autêntica de ser e de nos expressar no mundo. Ponto. Se você gosta, concorda, acha bonito, legal, é um problema seu. Agora, o que eu faço e quem eu sou é algo que diz respeito a mim. Então, talvez ele nunca vá ter a aceitação na mãe dele que ele queira. E aí eu acho que ele precisa fazer uma escolha de se ele vai depender a vida dele nisso, porque hoje somos seres humanos adultos,
e temos condições de fazer escolhas sobre as relações que nós queremos na nossa vida, né? E Sim. talvez muita gente aceite ou respeite e o trate e o ame sendo a pessoa que é, independente de qualquer coisa. Isso que tu falou sobre a questão do respeito e aceitação são duas coisas distintas, eu levo isso muito pra mim mesmo, né? Minha relação com a minha família é um pouco complexa, para não dizer um pouco, né? Mas eu sempre falo isso, eu falo assim, eu não aceito muito a questão da aceitação. Respeito pra mim é o suficiente. Eu acredito que é justamente isso. Porque no momento que a pessoa aceita algo de ti, é uma moeda de troca. Eu acabo pensando dessa forma. Tu tem que aceitar também as condições dela. E daí eu fico pensando, eu estou disposto a aceitar as condições dessa pessoa? Daí fica essa questão. Então, como tu falou, respeitar. E principalmente, né, acho que os pais, eles acabam criando, imaginando, idealizando várias coisas para os filhos. E isso não é uma questão ruim. Isso eu acho que é uma questão de todos os pais. Imagina meu filho desse jeito, dessa forma, fazendo. É ok, todo mundo. A gente, propriamente para nós, idealizamos coisas para nós, também para nossas vidas, e às vezes a gente acaba se frustrando, né? Eu acho que o ponto em si, eu acho que eles deveriam pensar que cada um é um indivíduo. Tem suas escolhas, tem suas falhas, tem seus acertos, que eu acho que é muito essa questão, que ultimamente, que a gente vê de pais que não aceitam, né? São absurdas as histórias que eu escuto em consultório, de todas as origens, sabe? De como as famílias são ignorantes e faltam conhecimento, tem falta de informação, né? Nós vivemos num país onde não há educação sexual nas escolas, Uhum. então não temos espaços dentro das salas de aula para falar sobre o respeito à diversidade, para falar sobre como as pessoas podem e devem expressar a sua sexualidade, e isso não tem nada a ver com relação sexual, são coisas bem diferentes. E eu acho que os nossos pais, as nossas famílias vieram de gerações onde isso não só não era falado, como inclusive era constantemente discriminado, né, e criminoso até. Precisamos pensar que a homossexualidade deixou de ser considerada um transtorno mental pela Organização Mundial de Saúde somente em 90. A transexualidade deixou de ser considerada um transtorno mental pela OMS apenas em 2018. Então, nós estamos falando de um movimento que não é só localizado, mas é global, né? A homossexualidade ainda é tratada em hospitais psiquiátricos há 20 e poucos anos atrás. Uhum. Então, acho que o nosso trabalho ele é longo e eu gosto muito de lembrar de uma fala da Linda Quebrada, né? Quando ela diz que a minha luta é uma luta, então é para o resto da vida. E eu acho que as nossas pautas e o que a gente discute aqui são isso. São lutas. Sim. A gente tem que entender, às vezes eu acabo conversando com algumas pessoas, enfim, principalmente pessoas que participam ativamente dos movimentos, né? Que ficam falando, mas isso tem que mudar, isso tem que acabar. Eu falo assim, ok, gente, a gente está trabalhando para isso, mas como tu falou, é muito recente muitas das coisas, né? A gente pensar que pessoas eram tratadas como loucas muitas vezes e com tratamentos psiquiátricos absurdos, né, para conter sua sexualidade, é absurdo e faz pouco tempo. Não tem como a gente mudar uma questão de 30, 50 anos, vamos dizer aí. Há um trabalho muito árduo. Vamos pensar na questão, ainda que a gente ainda está trabalhando uma questão que nós temos no nosso país, por exemplo, a escravidão, né? Que deixou de ser escravidão há o quê? Cento e poucos anos atrás. E como ainda nós temos muitas questões problemáticas sobre isso no nosso país, né? Falando no nosso país. E agora, no mundo, daí a gente abre outras esferas, né? Ainda existe países que
pessoas LGBTs são mortas em praças públicas, né? Parece uma coisa tão medieval, mas é uma coisa muito atual também, né? E então a gente tem que começar a pensar sobre essas questões. E falando também sobre isso, eu costumo dizer que ser você nem sempre é agradável, mas não ser é terrível. Esse processo de descoberta, né, que não podemos dizer descoberta, ele é doloroso? Não. Acho que o doloroso é se dar conta de que eu não tenho espaço para ser eu mesmo dentro do mundo que eu vivo. O grande problema da nossa história não é sermos pessoas LGBTs, é o preconceito que nós sofremos por isso. Então, nos descobrir é libertador, nos conhecer é libertador, é maravilhoso. A questão é, o que acontece no momento em que eu me dou conta de que parece não haver espaço para mim no mundo dessa forma? E aí eu acho que surge o sofrimento, né? Porque, como eu falei agora há pouco, a nossa sexualidade não é uma escolha, é um traço da nossa forma de se expressar ao mundo. Então, não é algo que eu posso escolher ou deixo de escolher como eu vou falar, como eu vou andar, como eu me comporto, como eu gosto de me vestir, por exemplo. São coisas que simplesmente vão acontecendo. Então, no momento em que eu percebo que parece não haver espaço no mundo para essa forma de existir, aí dói. Sim. Porque eu acho que até esse processo acontecer, eu acho que a gente tenta se encaixar de várias formas, né? Daí vai da repressão, ou tentar se encaixar em alguma situação, principalmente a questão da adolescência, né? A gente tenta procurar o nosso mundo e tenta ser várias coisas ao mesmo tempo para poder se encaixar. E daí tem mais essa questão, pesa demais, assim, como tu falou, realmente, encontrar o seu universo no mundo onde não te dá espaço é muito mais doloroso, muito mais penoso. E também se entender e pensar assim, eu posso criar meu próprio mundo também, é outro processo também, né? Eu falo que no momento quando a gente sai da bolha, a gente entende que a gente é muito maior que isso e o mundo se torna muito pequeno perto do que ele é. Né? As possibilidades também se tornam muito maiores do que antes, que a gente só pensava que existia uma forma, né? Uma das coisas que eu sempre converso com os meus pacientes e que tem ficado muito nítido para mim hoje, trabalhando com pessoas LGBTs, é do quanto é a importância do nosso trabalho ser coletivo, porque as nossas dores não são individuais, as nossas dores são coletivas. Então, criarmos entre os nossos um espaço onde isso seja acolhido, onde nós tenhamos liberdade para sermos quem somos, é fundamental. Porque, já que há uma sociedade que nos exclui, então, quem sabe, possamos criar uma nova, onde sejamos amados e respeitados e validados pelas nossas diferenças e diversidades também. Sim. Uma das questões que eu mais ouço é justamente isso. Dentro, a gente já tem um problema fora, né? Falamos assim da comunidade. E dentro não há essa união. Como tu acabou comentando, qual seria o trabalho mais essencial que a gente pudesse ver que, tipo, não é um ponto que nós temos ali, não é uma questão. É claro que nós temos várias questões e cada pessoa tem seus problemas em si dentro da comunidade. A questão das pessoas negras dentro da comunidade é uma questão, pessoas né, gordas é outra questão. Então, como a gente pode trabalhar da melhor forma possível? Tu teria alguma ideia, assim? Acho que a primeira coisa a gente precisa entender que estamos todos sofrendo. Esse é o ponto de partida. E cientes disso,
entender que nós podemos e devemos procurar formas mais amorosas de nos relacionarmos dentro da própria comunidade, né? Porque não adianta termos um espaço, buscarmos representatividade na mídia e avançarmos nas nossas pautas sociais, se nas nossas pequenas relações de 2, de 3, de grupo, não há esse tipo de cuidado e não há esse tipo de reciprocidade, né? Uma das grandes queixas do público que eu trabalho hoje é justamente isso, a solidão, a falta de ter pessoas com quem pode conversar, com quem pode falar de maneira honesta sobre como se sentem sobre as dores que passam, né? E eu acho que aí foi por isso que a síndrome do bom menino, o post que eu fiz, teve uma repercussão tão grande, porque tornou público e abriu possibilidade para diálogo de algo que sempre aconteceu, de algo que ficou marcado na história e foi vivido por muitos homens gays e pessoas LGBTs no geral, inclusive, mas que nós nunca sentamos numa mesa de bar para falar sobre, por exemplo. Nunca tivemos espaço nas nossas amizades para compartilhar das nossas dores. E eu acho que esse talvez seja o ponto mais cruel do preconceito, do quanto o preconceito não só nos afeta, mas parece criar uma distorção da maneira de como nós nos vemos também, porque não somos só agredidos pelo mundo, nós acabamos nos agredindo também. E agredimos os nossos pares. E eu acho que você deve saber disso, né? Com muita frequência nós escutamos pessoas LGBTs reproduzindo falas homofóbicas, bifóbicas, transfóbicas, e com todos comportamentos e discursos que são tão moralistas, tão preconceituosos e tão dolorosos quanto pessoas héteros falam. Sim, uma coisa, um ponto que tu comentou agora é sobre a solidão, né? Se a gente parar para pensar, o nosso processo todo é solitário, né? E também a gente, ao longo do tempo, vamos dizer assim, obviamente que hoje em dia a gente, voltando a falar, estamos né, melhorando, estamos evoluindo, mas também é privado, muitas vezes, o nosso pensamento e nos fala de ter uma família, ter filhos, e daí, com essa privação, a gente se vê num lugar muito sozinho também, né? Então, a solidão, como tu acabou comentando, ela é um ponto que eu acho que é um problema meio que geral, assim, se a gente acabar comentando. Não é uma questão minha não, é geral. Eu também, quando eu acabo conversando com uns amigos meus, a fala final é sempre a seguinte: tenho medo de ficar sozinho. Porque entende que a família não apoia, entende que muitas vezes as relações, né, também várias relações frustradas, né, tem a questão também de hoje de poder adotar ou não, mas também é um processo complicado. Então, no final das contas, toda fala termina, tenho medo de ficar sozinho. E como tu falou, e acho que tu vê muito isso no teu dia a dia com os seus pacientes, né, esta fala. Sim, esse é um dos medos mais frequentes que eu escuto, e medo de não ter um relacionamento, especialmente, né? Medo de não ter com quem contar. E dá para entender por quê, né? Com frequência, a nossa infância e adolescência inteira ela é bastante solitária. Quantos de nós compartilhou dentro das famílias, por exemplo, as experiências de preconceito e bullying que sofremos na escola? Pouquíssimos. Por quê? Porque não tem espaço para isso. Porque não nos sentimos compreendidos, respeitados, e com frequência as famílias não abrem esse espaço de diálogo. Então, chegamos na vida adulta com dificuldade de confiar nas pessoas e com dificuldade de confiar nos nossos também. Porque
são poucas as pessoas LGBTs que cresceram em ambientes e lugares onde tiveram contato com outras pessoas LGBTs. Nós crescemos sozinhos. Sim. Agora eu vou te pedir uma pergunta que foge do meu script, mas a gente falando sobre isso, né? Daqui a pouco virar um atendimento. Não, brincando. O que a gente acaba escutando muito é que as relações que nós temos, relações amorosas agora falando especificamente, elas são muito complexas. É normal, né? Até é ruim a gente falar isso, a gente escutar no nosso meio muitos relacionamentos tóxicos e quando tem um relacionamento é muito problemático e desgastante. Isso se dá por traumas que a gente vem carregando e a gente tenta, tipo, da melhor forma possível, tentar conviver com isso, mas quando tu convive com outra pessoa, aquilo que estava escondido até então começa a surgir e acaba ocorrendo problemas? Pense o seguinte, olha só. Os nossos relacionamentos afetivos, eles são relacionamentos muito importantes na nossa vida, porque são eles que nos remetem diretamente a esse lugar de segurança, de aceitação e de apoio. Então, nós lidamos constantemente com essa relação de aceitação e de rejeição, né? E os nossos relacionamentos amorosos, namoros, casamentos, enfim, parecem ser o lugar principal onde essas coisas surgem. E pessoas LGBT não cresceram com referências saudáveis sobre esses modelos de relação. E ao contrário do que muita gente imagina, há uma diferença substancial entre relacionamentos LGBTs e relacionamentos heterossexuais. Nós viemos de uma geração que não tivemos Paulo Gustavo na televisão, num programa de família, falando do quão bonita é a família dele. É muito pelo contrário. Muitos de nós cresceu cientes do quão sujo, do quão vergonhoso, do quão errado, do pecado que seria e do desastre que seria nas nossas vidas seguirmos por esse caminho. Então, nota que há uma diferença muito grande sobre uma sociedade que fala sobre isso e que cuida disso, e uma sociedade que reprime relacionamentos. Então, um relacionamento entre 2, 3 ou mais pessoas que vem desse histórico de trauma, de violência, de vergonha, obviamente que abre espaço para uma dinâmica que pode ser bastante dolorosa, bastante complicada, né? E aí existem N questões que nos diferenciam enquanto relacionamentos dos relacionamentos heterossexuais. A duplicidade de gênero, por exemplo, é uma questão delas, né? Uma coisa são um homem e uma mulher se relacionando, outra coisa são 2 homens. São 2 estruturas que vêm de lugares muito similares. E acho que lidar com homofobia, lidar com machismo que surge e que aparece nos relacionamentos homoafetivos, LGBTs em geral, é uma questão bem delicada. E você vê, nessa estrutura que nós temos hoje, casais LGBT tentando replicar estruturas héteros dentro das suas próprias relações? Acontece por N motivos. Primeiro, porque é a referência principal que nós temos. Depois, porque parece uma forma de aceitação social, né? Mas também há algo sobre escolha. Existe um debate muito grande, ainda mais hoje em dia, sobre a monogamia, né, e relações não monogâmicas dentro da nossa comunidade. Eu acho que existe uma reprodução de um modelo monogâmico, heteronormativo, mas que, se for consentido entre as pessoas que estão se relacionando, tudo ok também.
Acho que é importante pensarmos como a falta de referência é uma questão, mas também não podemos julgar e discriminar casais LGBTs que se mantêm e que querem e que gostam e que se sentem mais à vontade com esse modelo de relacionamento. E sobre essa questão que a gente acabou comentando, né? Eu acredito que para se ter, primeiramente, uma boa relação, você tem que se autoconhecer. E nesse autoconhecer é um processo de você curar várias questões emocionais, né? Vários traumas emocionais. Hoje você vê que dentro da comunidade há muitos problemas emocionais, há um número alarmante, como eu iniciei a minha fala no início do programa, que a gente falou sobre depressões, ansiedade. Uhum, sim, sim. Vivemos dentro de uma sociedade extremamente preconceituosa, traz, na verdade, várias consequências para a saúde mental de pessoas LGBT+. Além do que tu descreveu sobre o suicídio no início, né, pessoas LGBTs na vida adulta têm 3 vezes mais chances de terem uso de substâncias químicas do que pessoas heterossexuais. Nós apresentamos sintomas crônicos de ansiedade e depressão. A falta, né, de um espaço social de acolhimento, de apoio, gera baixa autoestima, gera outras experiências de autoabuso, de violência, né, o próprio suicídio, automutilação. Então, parece ter uma repercussão grande na nossa vida mental. E é importante frisar aqui que todos esses sintomas e que todos esses indicativos decorrem do preconceito e não tem absolutamente nada a ver com a nossa expressão de sexualidade. Porque, e eu trago isso aqui, é até interessante juntar com outras perguntas que nós falamos, porque há pouco mais, acho que em torno de 3 a 4 anos atrás, nós tivemos aqui no Brasil as eleições da nova chapa de diretoria do Conselho Federal de Psicologia. Uhum. E numa das chapas de diretoria estavam reunidos vários psicólogos que se posicionavam a favor da cura gay. Uhum. E que, inclusive, entraram no Supremo Tribunal Federal com uma ação contra a normativa do Conselho Federal de Psicologia que proíbe o tratamento, né, e que proíbe qualquer tipo de prática voltada para reorientação sexual. Então, é importante falarmos disso e trazer isso para o debate, porque o preconceito que surge não é um preconceito só social, é um preconceito que aparece inclusive dentro da ciência, inclusive dentro dos movimentos de saúde, né? E, poxa, pensa comigo, uma chapa composta por psicólogos e psicólogas que tem interesse de assumir a diretoria do órgão mais importante da psicologia no nosso país e que defendiam uma prática terapêutica que não existe, que não funciona e que é extremamente violenta e preconceituosa, né? Então, o nosso trabalho, as nossas questões parecem cada vez mais, ao mesmo tempo que cada vez temos mais espaço, parece que vão alcançando lugares cada vez mais profundos também. Uhum. Mas pensando desta forma, tu não vê que talvez seja uma forma de desespero de entender que a evolução está muito mais ativa do que a questão do preconceito, como tu acabou colocando, né? São profissionais estudados que entendem a psique humana e mesmo assim
com retrocesso mental absurdo, querendo, né, vamos dizer assim, voltar a um regime que, tipo, a gente vê que não tem como, não tem solução, né? Você não vê que talvez seja esta a questão? Olha, parece que no Brasil e no mundo, na verdade, nos últimos anos, há um conservadorismo tomando conta, não só, né, nas ciências, nas áreas de saúde, enfim, mas na política e em todas as áreas sociais como um todo. Eu acho que isso surge também como um desespero, mas não somente. Ah, é um mundo que privilegia pessoas heterossexuais. Nós vivemos num mundo onde as pessoas se sentiam livres e no direito de serem violentas com as outras, de fazerem comentários e de terem comportamentos que eram agressivos e que ainda são, com um peso livre na consciência de que havia uma aceitação. Só que hoje em dia não. Hoje em dia, nós estamos tendo cada vez mais apoio e cada vez mais espaço para nos posicionarmos e falarmos: olha, isso está errado, né? Cura gay não existe. O que mexe com a estrutura dessa sociedade homofóbica e preconceituosa e parece fazer com que a força que se posiciona contra a gente fique ainda mais intensa. Então, tem desespero? Tem, mas não é só isso. Sim. Eu agora não me lembro quem falou, um estudioso, ele acabou comentando sobre essa questão, que o porquê que hoje o conservadorismo teve uma ascensão. E uma das explicações que ele acabou comentando foi justamente de que é como fosse um método de sobrevivência, sabe? Pegamos o homem das cavernas, entendeu? Quando vinha uma nova espécie, alguma coisa, ele tentava de qualquer forma destruir aquele povo, aquela espécie, para poder sobreviver. A gente vamos dizer assim, equalizar como se fosse dessa forma. Hoje o espaço, daí a gente não entra somente na questão LGBT, o espaço entre da mulher, negro, enfim, tirando esse espaço onde que o normal era a questão hétero, branco, cis, enfim, então vendo essa questão que eles estão perdendo poder e como uma questão de sobrevivência, dá pra gente colocar essa questão como pauta, né? Que é esse desespero que a gente acabou comentando. Então, o conservadorismo talvez surge daí, de uma questão de tentar sobreviver a algo que já faliu. Não tem como mudar essa questão, né? Sim. Numa sociedade organizada a partir de gênero, a diversidade sexual, o surgimento e a visibilidade de pessoas LGBTs coloca em xeque toda a organização. Então, sim, eles vão fazer um esforço grande, fazem como sempre fizeram, para que não fôssemos vistos e para que cada vez mais nós nos mantivéssemos nesse lugar de discriminação, de vergonha e de invisibilidade, né? Porque parece que não vai para frente mais, porque cada vez mais pessoas LGBTs estão ocupando espaço, seja na mídia, seja nas empresas, seja na política e, inclusive, na saúde. Exato. Voltando a uma fala anterior que a gente acabou comentando, que até mesmo você comentou, recentemente a gente teve um caso, né, dentro da comunidade, um influencer muito famoso trans que acabou se suicidando, né? Eu acho que acabou levantando várias questões e pensamentos e reflexões da gente observar os nossos e ter um cuidado com os nossos, né? Pensando por essa questão, o que você acredita que leva uma pessoa a cometer ao suicídio? É claro que tem várias questões. Essa é uma questão delicada.
Acho que a primeira coisa para a gente pensar é que uma pessoa que comete suicídio, ela não tem interesse de tirar a própria vida. Ela quer lidar com o sofrimento. Então, uma pessoa que comete suicídio, uma pessoa que tem ideação suicida, é uma pessoa que está em grande sofrimento. E se pensarmos na realidade hoje de uma pessoa trans no Brasil, é possível de pensarmos do quanto sofrimento uma pessoa trans carrega, né? O Brasil hoje é, pelo 13º ano seguido, o país que mais mata pessoas trans do mundo. E é um dos que mais mata pessoas LGBTs também. Então, as questões envolvendo a população trans, a comunidade trans, parecem ser super recentes e nós estamos ainda muito longe de termos espaço e sensibilidade social para falar sobre. Eu comentei agora há pouco, né, a transexualidade deixou de ser considerada um transtorno mental pela Organização Mundial de Saúde só agora em 2018 e 2019. Então, a gente está falando o que isso significa. Significa que até este ano, pessoas trans eram consideradas doentes, eram pessoas consideradas necessitadas de um acompanhamento e de um tratamento médico, psicológico, para se livrarem de suas doenças. Imagina viver dentro de uma sociedade, de um mundo que considera a sua forma de existir, de ser doente. Só para a gente começar por aí, eu não estou nem falando de religião, falando de pecado, não falando absolutamente nada disso, só falando da ciência mesmo. Então, nota que a própria ciência só começou a ter espaço para acolher, para cuidar e para respeitar pessoas trans há pouquíssimo tempo. E imagino que existam várias outras questões, né? O sofrimento e a angústia, por exemplo, de você se olhar no espelho e não se reconhecer no próprio corpo, de você viver dentro de um mundo que o tempo inteiro te descreve a partir de um lugar do qual você não se identifica e não se representa. As famílias que com frequência expulsam de casa e excluem e rejeitam pessoas trans logo quando elas se dão conta. A falta de apoio social que faz com que muitas pessoas trans ainda recorram à prostituição como única forma de sobrevivência, porque ainda não há espaço. Eu fico pensando, assim, enquanto comunidade, nós ainda não temos sensibilidade e não falamos sobre isso. Quantos de nós têm amizades trans? Quantos de nós consomem conteúdos e informações a respeito da comunidade trans? Quantas pessoas trans nós conhecemos que têm visibilidade na mídia, né? A Erika Hilton, por exemplo, super votada no estado de São Paulo, fez história, mas nós estamos falando de um Brasil de 5 anos atrás. Então, percebe que as pautas e as nossas demandas a respeito da comunidade trans ainda são muito recentes. E eu fico sempre pensando em termos de sociedade mesmo. O quanto isso fala sobre como é a experiência de uma pessoa trans dentro do mundo que a gente vive. Como não ter sofrimento? Como não se permitir e não conseguir deixar que essas coisas nos afetem, porque afetam.
Pessoas Sim. trans são agredidas, a gente mora num país onde pessoas trans são mortas, poxa vida. Então, me parece que o suicídio, ele é só, muitas vezes, a gota final de todo um histórico que já vem acompanhado de dores e de marcas, né, desde que essas pessoas se entendem por gente. E tem outra questão, né? Tu acabou comentando como sociedade. Um exemplo disso, eu recentemente estou fazendo a minha pós em inclusão e acessibilidade, e um dos debates que a gente teve em aula foi que a Maria da Penha, que é uma lei que protege a mulher, ela não ainda é enquadrada para mulheres trans. Então, é uma questão que a gente precisa resolver, né? E vários outros aspectos. A nossa Constituição ainda não tem leis que favorecem a gente. E pelo contrário, né? Então tem várias questões que, como sociedade e como questões políticas, a gente tem que começar a repensar, rever, né? Que não é apenas porque estamos falando sobre que as coisas já estão resolvidas. Tem essa questão também. Ah, estão debatendo, as pessoas estão falando, todo mundo conhece, então tá tudo resolvido. Não. Na prática, no papel, como a gente diz, né? O assinado embaixo, ainda há muitos problemas. Há muitas questões que precisam ser resolvidas, né? E falando sobre essa questão da saúde mental, você acredita então que para a gente ter uma melhor vivência, convivência, enfim, e sobrevivência, o amparo de saúde mental é fundamental e isso vai tanto nas questões políticas ou com saúde que profissionais que venham trabalhar na saúde pública ou privada têm que começar a pensar nessa questão desse amparo emocional para as pessoas dentro da comunidade? Sim. Eu penso que é fundamental que nós, enquanto pessoas LGBTs, falemos sobre isso e tragamos para dentro dos outros espaços as nossas pautas e as nossas questões. Né? Por isso que representatividade é tão importante, porque acho que não podemos esperar, infelizmente, no mundo utópico ideal, sim, mas de maneira prática, não podemos esperar que pessoas heterossexuais tenham familiaridade, tenham total conhecimento sobre o que acontece com a gente. Acho que é nosso dever trazer esses debates, e aí sim, eu, enquanto psicólogo, por exemplo, falar sobre as questões a partir da minha área e voltada para o meu conteúdo. Existem N terapeutas heterossexuais aí fora, mas são pouquíssimos terapeutas LGBTs. Então, precisamos de mais terapeutas LGBTs, precisamos de mais figuras públicas na política falando sobre as nossas questões, precisamos de mais pessoas nas mídias, né? E hoje, acho que com a ascensão do TikTok, do Instagram, das redes sociais, isso tem facilitado muito, mas é fundamental que o debate de saúde mental aconteça, sim, porque o preconceito e a homofobia, a LGBTfobia, eles não afetam só pessoas LGBTs, eles afetam a sociedade como um todo, né? Eles causam repressão e causam violência em pessoas heterossexuais também, né? Eu lembro de, pouco tempo atrás, ficou super famoso na mídia o caso de um pai e um filho que estavam se abraçando no meio da rua e foram agredidos por um grupo de torcida de futebol que tinha acabado de sair de um jogo e achou que fosse um casal. Uhum. Então, nota como a experiência da violência, ela não gera impacto só para pessoas LGBTs. Ela, na verdade, é um problema para a sociedade como um todo. Porque se alguém não tem espaço para se expressar de forma livre e autêntica, me parece que ninguém tem. E se ninguém tem, acho que temos que pensar sobre que tipo de sociedade queremos e para onde estamos caminhando, né? Porque
Eu acho que todo mundo tem que ter o direito de ser livre, de se expressar da maneira como for saudável para si, e o mundo não tem nada a ver com isso. Sim, exatamente. E como a gente está fazendo aqui, abrir esses debates, como a gente está conversando sobre isso, é uma das questões, eu acredito que sempre falo, que a comunicação é essencial para qualquer problema. A gente cria o problema, se tu analisar, todo problema é gerado no silêncio. Quando a gente conversa sobre ele, a gente soluciona. Então a gente tem que começar a pensar sobre essas questões e ver, né? Dentro da comunidade, tentar entender, acolher, né? E ser mais unidos, né? Não dá pra gente... A gente já enfrenta o preconceito fora dela. Dentro, a gente tem que se unir, se entender, se compreender e acolher e tentar fazer o melhor possível para todo mundo. No momento que a gente começar a fazer o melhor para todo mundo, daí a gente começa a realmente ter mais clareza e consegue solucionar até os problemas de fora, né? Porque a gente já está unidos. Não é apenas um ou dois falando, não é apenas o fulano que está lá, o ciclano, não. São todos em prol de um problema. Então acho que a gente tem que começar a pensar nessa unidade de forças para a gente ter a solução maior, né? E tentar, é claro que a gente nunca vai conseguir a felicidade plena das questões, mas tentar almejar isso, né? Ter o foco nisso para que talvez um dia, quem sabe, a gente consegue ter um pequeno paraíso, né? No meio desse caos todo. Sim, verdade. Jonah, eu quero lhe agradecer. Estamos chegando nos momentos finais aqui do nosso programa. Quero te agradecer pelo teu momento aí, pelo teu espaço, por ter cedido umas horinhas aí para conversar. Eu sei que a tua agenda ultimamente está sendo bem requisitada, né? Eu acompanho você na rede, então muito obrigado. Eu acho que foi muito interessante nós termos esse debate, conversar sobre isso. E deixa tua mensagem aí para quem quer te conhecer, suas redes, enfim. Quem quiser me acompanhar, eu falo sobre N conteúdos voltados para a saúde mental na minha página do Instagram, @meupsi, é gay, sem acento. E eu aproveito a oportunidade, assim, para agradecer pelo convite e dizer que isso que nós estamos fazendo aqui também é cuidados com a saúde mental, é abrir espaço para que essas questões sejam faladas. E se eu puder deixar um recado, assim, eu quero que quem estiver nos assistindo lembre, saiba que, no final das contas, todos nós estamos sofrendo. Então, que tenhamos um pouco mais de sensibilidade, de carinho e afeto. Primeiro com a gente e depois com os outros. Acho que esse é uma boa forma de mudarmos o mundo. Perfeito, perfeito. E você que está aí em casa, nos acompanhou até agora aqui, eu quero dizer que se você precisar de ajuda, procure ajuda, é essencial, né? Principalmente procure profissionais que consigam te entender, tenha a tua linguagem, tenha a tua vivência principalmente, que é importante. Se não tiver essa opção, procure o profissional mesmo assim, procure ajuda. A gente falou hoje sobre suicídio, ansiedade, depressão. São aspectos que afetam muito a nossa vida, né? Principalmente pensamentos suicidas é complicado, então procure ajuda de um amigo, enfim, quem estiver ao teu redor. E para finalizar aqui, quero que todos venham se lembrar que o Fluxo Talk é um programa meufluxo.com e aqui na descrição tem o nosso site onde você pode ir lá acompanhar os últimos programas. A gente fala muito sobre desenvolvimento humano, então não esquece de conferir, certo? Agradeço a todo mundo que esteve conosco até agora, não esquece de comentar, compartilhar aqui, certo? Esperamos vocês no próximo programa. Até mais e tchau, tchau!